Olá a todos, bem-vindos. Estamos também de volta após esta paragem de 2 semanas, por incompatibilidade, obviamente, mas estamos cá para dar continuidade àquilo que gostamos tanto, que é partilhar um pouquinho daquilo que nós vamos aprendendo, daquilo que nós vamos conhecendo e que sirva, obviamente, para mudar, ampliar a vossa perspectiva sobre os temas que nós vamos aqui falar. Têm sido bastantes, nomeadamente hoje vamos abordar o tema liderança. Obviamente, neste tema, obviamente que podemos sempre especificar liderança, não querendo ser os donos da verdade, como é óbvio, queremos só instigar a uma perspectiva maior sobre os temas. Olá! Alô, estás-me a ouvir? Estou muito bem, e tu? Isso é ótimo. Eu só não te estou a ver, Mas eu estou-te a nós ver, já sabemos. pelo menos isso já é bom. E quem está em casa também está a ver com toda a certeza, ok? Então, se não Exato, estiverem a ver a Ana, por favor, digam alguma coisa para que exato, convém. ela possa confirmar e eu também, se não estou a ver uma alucinação, uma coisa do género. Não, mas acho que não. Acho que ninguém se pronunciou. Ou então está a ser muito Ok, rápido. então vamos lá. Esta Vamos. a nossa partilha da semana, depois de 2 semanas de ausência, estamos ainda mais entusiasmados. Claro, está tudo com vontade de falar. É que estivéssemos em contenção, não é? E agora chega este momento e vamos deitar de uma forma ordenada, organizada, integrada, o tema que nós vamos falar hoje, que é sobre liderança. Nós temos colocado o prisma do foco e da performance, não é? Que, para não fugirmos muito a outras nuances, o que às vezes torna-se difícil de não fugir e, entre aspas, ir buscar outras temáticas, mas fazemos o esforço para manter o foco dentro desse prisma do foco e da performance sustentável, ok? É isso. Eu Então, diria que diz. a nossa capacidade, o desenvolvimento dessa liderança, que é o tema de hoje, ela é essencial para mantermos o foco sustentável, ou seja, aquele que tem uma boa liderança e ele vai fazendo com que a produção, não é, do foco, o seguimento do direcionamento para o qual todos se alinharam, se mantenha consistente. Então, eu diria que a liderança ela é um fator determinante para o foco sustentável, porque quem não tem uma liderança forte acaba por se perder, por se desfocar, por se dispersar. Não sei se é por aqui que querias iniciar. Sim, podemos começar. Fizeste-me lembrar muito aquela, não é história nem nada que se pareça, mas é algo que acho que toda a gente passa um pouco, que é tentares apagar todos os focos, não é? E quando tu tens falta de liderança de ti próprio, que obviamente é aqui que nós estamos a falar também de ti próprio, acabas por te dispersar muito rapidamente e acabas por não fazer talvez tudo aquilo que tu gostarias, porque queres fazer tudo. Não dás prioridade, não dás liderança às tarefas que, por exemplo, que são mais importantes. Isto é um exemplo. Até porque, apesar de o nosso sentimento de empatia ele ser importante no processo de liderança,
A empatia não envolve nós estarmos a corresponder aos outros. Envolve exatamente a capacidade de tu entenderes o outro, mas não quer dizer que no próprio processo de liderança não vais ter que dizer que não a muitas coisas para poder tornar mais claro o próprio processo. E às vezes as pessoas confundem a liderança positiva, a liderança humanizada, como se fosse nós correspondermos a todas as necessidades do outro. E, na verdade, essa satisfação às vezes embate na necessidade do outro e temos que fazer gerir um pouco a necessidade do grupo inteiro. E se começamos a tentar saciar as necessidades de todos, e até um processo individual de integração no grupo, podemos dispersar a própria liderança, não é? E isso nos nossos projetos individuais também. Que por vezes queremos satisfazer todas as nossas necessidades, mas elas têm uma prioridade. Então nós temos que entender, e nós tínhamos prometido que iríamos falar na primeira pessoa, então eu tenho que entender, lembrei agora, né? Quando eu foco, eu falo na primeira pessoa e entendo claramente que neste processo de liderança mais humanizada, mais matriarcal, há uma tendência para a gente fazer uma sobreproteção do outro. E a sobreproteção nunca ajudou a crescer. É importante nós ouvirmos, é importante nós termos a noção do outro, mas mais do que isso é importante perceber quem é que está a liderar. E se quem está a liderar não consegue colocar as pessoas que está a conduzir na mesma linha, com a mesma missão, com os mesmos valores, os mesmos princípios, por vezes, como eles não estão alinhados, a minha tendência, é difícil falar, não é? Claro que é. Claro que é. É quase justificar o outro e nós fazemos a liderança ou protegendo o outro de qualquer resultado não grato. E por vezes isso que estavas a falar, que é das características do Ariete, que é nós fazermos tudo para desculpando o outro pela sua inatividade ou pela sua incapacidade, e mesmo fazer esse julgamento, em vez de eu, como líder, entender o que é que eu... E nesse processo, perceber que posso... Por exemplo, avaliar, não é? Se realmente estão todos dentro dos mesmos princípios, do mesmo direcionamento, se toda a gente entrou no mesmo barco e quais são as dificuldades do mesmo, porque às vezes até eu posso estar muito alinhada, mas se não alinhar o outro no meu processo, provavelmente vamos ter discursos, ações e resultados diferentes daqueles que eu esperava. Porque liderar não é pegar no barco e fazer o trajeto, fazer ir ao leme e fazer tudo e mais alguma coisa. Então, não sei o que é que tu revês aqui neste comentário, que para mim é importante, que é o delegar a responsabilidade a cada um. Sim. O que eu sinto é que liderar é para todos, mas toda a gente precisa liderar. Não, desculpa, liderar não é para todos, mas é importante que toda a gente aprenda a liderar. Nem que seja a si próprio, não é? Em primeiro lugar. Orientar uma equipa, isso acaba por ser uma skill que não nasce com toda a gente. Mas é uma coisa que tu, tendo vontade, consegues adquirir essa mesma skill. Obviamente tens de te rodear de boa gente que te queira ensinar. Às vezes não tem que ser pelas palavras, na maior parte das vezes é pelo exemplo,
E eu acho que hoje, os tempos de hoje, nós vivemos um pouco essa carência, não é? De falta de bons exemplos a ter em conta para que de alguma forma nos dê uma espécie de uma lufada de ar fresco. Ok, é possível fazer diferente daqui para a frente. E pelo menos é esses os tempos que nós vivemos hoje. Claro que isto leva para outros lugares, mas sem dúvida concordo plenamente contigo que um projeto cresce quando tu passas a pasta ou reúnes-te de pessoas que são melhores do que tu e que te permite ir mais além, mas com mais facilidade. Uma das coisas que eu sinto é que tu disseste agora uma palavra, uma frase importante, que é reunir pessoas melhores do que tu. Sim. E como o processo de liderança é tão exigente, porque é uma exigência que inicia, é um processo de autonomização versus uma atividade consistente que permanece e que faz com que as tuas conquistas sejam tão admiradas que o outro também quer seguir. E nós cativarmos pessoas que, além de nos verem nesse processo já difícil, não é? Quererem nos acompanhar e essas pessoas ainda serem melhores do que nós, chama-se pessoas que têm humildade. Completamente. E que eu acho que é uma característica importante do líder, porque à partida, se nós lidarmos com líderes mais autoritários, nós vamos partir do pressuposto que eu estou a liderar, por isso eu sou melhor. Ou seja, eu sei o que estou a fazer e sinto-me na obrigação de fazer melhor do que o outro. Então, o meu mindset também pode ficar baralhado, que é entender que, à partida, quem lidera faz todos os procedimentos melhor do que os liderados. E eu acho que este é um ponto fulcral para nós aprendermos que nós não somos propriamente melhores uns do que os outros. Nós temos skills que estão mais ou menos desenvolvidas e que é nesta complementaridade que a liderança se faz. Era quase como se fosse uma liderança na horizontal, só que eu vejo a liderança como uma cordilheira com várias montanhas, vários picos, não é? Em que no todo, se eu olho ao longe, parece que é só uma montanha grande. Mas, na verdade, ela é composta por vários montes e vales que vão-se ali manifestando com alguns pontos máximos que são, no fundo, os talentos dos outros que nos reúnem. E quando nós conseguimos perceber que, afinal, o mais importante é aquilo que cada um contribui para que essa montanha se veja ao longe como algo verdadeiramente imponente, o próprio líder consegue entender que sem os outros não seria possível, sem o processo de transformação, sem a presença de cada elemento, não faria o mesmo sentido. Então, eu acho que este processo de liderança é um pouquinho também esta procura de trazer a ti o grupo com humildade, com uma humildade necessária, mas em que os outros se sintam fazendo parte de forma tão integrada que é como se a liderança se esvanecesse. Eu vejo muito a liderança assim, que a liderança é reconhecida, não é exercida. Sim, é aquilo que tu estavas a dizer, é uma liderança que não é de cima para baixo, é uma liderança que está na horizontal, não é? Mas que toda a gente sabe quem é a pessoa que comanda, mas não há esta questão do autoritarismo, não é? Eu é que mando, eu é que faço, eu é que sei. Isso acaba por criar alguma resistência nas organizações quando isso acontece,
ainda que tenha que às vezes haver um pouquinho mais de assertividade, mas nunca nesse sentido, para que e nós sabemos, né, que as ditaduras não funcionam, então como não funcionam também não vão funcionar assim na parte da liderança, seja do que for. Então é aquela imagem, não é, do líder que vai na frente, mas que atrás de si ou ao seu lado, ou o que quer que seja, estão os seus cavaleiros e a sua tropa com a mesma vontade dele, ou até se calhar até mais, de levar aquele projeto à frente, aquela ideia à frente. Porque toda a gente acredita e toda a gente confia no que está a acontecer. Porque não é, ou seja, existe clareza, como tu estavas a dizer muito bem, clareza nos princípios, clareza na visão e clareza no plano de ação. Não há nada a esconder. Está tudo claro para toda a gente ver e toda a gente sabe o seu papel, e quando isso acontece a coisa flui a uma velocidade ainda mais do que a velocidade da luz. E o líder também ter essa capacidade de entender quem está e quem não está e fazer esse trajeto com ele, se fizer sentido, não é? Porque às vezes a pessoa realmente não está no lugar certo, não estará no lugar certo, e a liderança também tem que dizer muitos não e muitos sim, e entender que a dada altura, que é um desafio que é interessante fazermos neste momento, que é entendermos quais são os nossos processos de liderança, ou seja, quem é que nós estamos a orientar, seja na família, seja num grupo informal, seja numa empresa, e perceber se a forma como lideramos, ela está a cumprir com estes princípios básicos de uma liderança saudável. Ao observar o grupo, eu consigo entender o grupo, eu consigo respeitar com crítica, mas sem julgamento, e o resultado disso é um ambiente saudável de trabalho, em que as pessoas estão, a sensação de bem-estar, respira-se bem-estar, e sente-se na leveza. E, em qualquer grupo, nós podemos ver isso quando as pessoas dizem que se sentem em casa. Imaginem o que é num processo de familiar, tu não te sentires em casa, então tu vais sair de casa. Provavelmente vais ser um workaholic. Não, pode não ser porque tu gostas de trabalho, porque já é em excesso, já é uma dependência, então provavelmente estás num processo de luta-fuga e vice-versa. Quando tu foges do trabalho porque o teu mindset é cuidar da família e então tu não estás equilibrado nos processos onde estás a ser liderado, onde estás a liderar. E eu acho que é necessário, nesta sustentabilidade do foco, que haja um certo respeito pelo ritmo e pelo processo. Faz uma grande diferença quando nós estamos num estado de estabilidade, seja ele mental, emocional, físico, que nessa liderança, para ela ser verdadeiramente humanizada, eu ter a noção se eu estou a trabalhar em excesso, por exemplo. E o que é que isso significa para os meus colegas de trabalho também, porque às vezes posso estar a exigir um ritmo que é o meu, porque eu não estou a investir noutras áreas, e isso também não cria equilíbrio. Então é entender que às vezes o mal-estar tem a ver com nós estarmos internamente, e como o processo de mudança é de dentro para fora, podemos eventualmente não estar a iniciar o processo por nós, que é um exemplo. Então é um trajeto engraçado, porque quando se fala em liderança eu tenho que perceber como é que eu estou a liderar o meu processo e orientar. E este é um grande desafio para todos nós, pelo menos para mim é. Para mim perceber se eu estou a conseguir liderar-me, qual é o trajeto, nem sempre se revê num contexto ou noutro. Eu posso estar a liderar muito bem um grupo e outro não estar.
Então, eu acho que para ser sustentável, eu preciso de estar, eu própria, ter uma liderança interna sustentável. Porque senão eu posso estar a achar que estou numa área da minha vida de uma 10 e na verdade na outra eu estou um 2. Então é um desequilíbrio muito grande. E é difícil uma pessoa liderar de uma forma consistente e saudável se não houver este equilíbrio na vida e depois nas diferentes áreas. Sem dúvida, sem dúvida. Tocas num tema muito sensível. É o equilíbrio na vida, não é? O facto de tu aprendeste a liderar a ti próprio em primeiro lugar e só depois poderes fazer isso fora, não é? Porque sabendo como é que tu funcionas, tu vais poder também dar um exemplo completamente distinto aos que estão contigo, não é? O equilíbrio é uma coisa que se trabalha, uma coisa que vem com a tua experiência, não é uma coisa que te ensinaram na escola ou que vem propriamente de casa. Eu até tinha alguém que me dizia: não existe equilíbrio entre família e trabalho. Ou tens uma coisa ou tens outra. E eu sempre achei que não. Eu sempre achei que pudesse haver um equilíbrio. Tudo bem que às vezes tu estás, se calhar, mais de um lado, certo? E menos do outro, certo? Pronto. Mas no final das contas está balanceado, está equilibrado. Porque tu sabes que é consciente, não é aleatório, não é só porque sim. É consciente. Sabes, não? Ok, nesta fase toda a gente está de acordo ou toda a gente está consciente, com noção de que nesta fase, pronto, vamos dar mais ênfase aqui. E toda a gente está de acordo com isso. E toda a gente vai em frente nesse mesmo sentido. Noutras fases é o contrário. Então acho que é importante haver clareza e comunicação nesse sentido para que depois não haja estas cobranças, não é? Sim, De porque que estás mais aqui, estás mais ali. se há partida em qualquer grupo, seja ele familiar, sejam eles um grupo informal, amigos, etc., se eu tiver a capacidade de escutar, ouvir o outro e também perceber, porque eu acho que há coisa muito engraçada, que é quando eu tenho a capacidade de leitura do outro, mesmo que ele não fale, eu posso me disponibilizar para... E o que é que eu digo nisto? Essa escuta ativa. Há pouco tempo eu estava a conversar com uma aluna e ela dizia assim: estamos a falar em muitos anos de casamento, em que é todos os dias, quando o marido chega à casa, ouve, ela ouve. Ela estava a dizer, eu fico um bocado cansada, porque quando chega à casa vai falar de tudo o que correu, como é que correu, que é típico das mulheres, ok? As mulheres sempre foram boas ouvintes e também daí muito bem a profissão da prostituta, não é? Porque nem sempre era uma procura física, às vezes era só para escutar. Porque nós temos essa skill mais desenvolvida. E eu disse-lhe assim uma coisa, que não sei de onde é que veio, mas pronto, disse assim: então, nestes anos todos, quantas vezes tu disseste assim, olha, vamos sentar-nos que eu quero te ouvir? E na altura, quando eu disse isto, eu disse, epá, realmente, normalmente a gente está habituado a estar à espera que o outro venha e, no fundo, a sambar com o meu espaço e a minha disponibilidade. Mas isso não é a escuta ativa da forma que eu vejo. Porque a escuta ativa, ao contar, é a predisposição que eu tenho para ouvir o outro, não é que o outro tem para despejar tudo em cima de mim. Porque isso é escravidão do outro. O outro vem e vem despejar em cima de mim, mas eu sou algum balde lixo.
Nem perguntou, nem questionou. Exato. Então, eu acho que aqui há uma importância neste processo a dois, seja o líder, seja o liderado, seja numa horizontal, não importa, em que o líder, que às vezes já vai depositar em cima do liderado o que é que está a ver e o que é que não está a ver, assim como o liderado também pode tomar essa iniciativa de dizer, podemos sentar para conversar, porque às vezes não se abre este espaço de comunicação. Assume-se que Assume-se que eu quero conversar e começa-se logo a falar. Olha, eu gostava de discutir uma contigo. Eu estou a limitar aquele assunto. Eu quero resolver algo, ou pelo menos eu quero que daqui saia alguma coisa. E eu acho que esta escuta ativa muitas vezes é confundida um bocadinho com a prostituta, ou com o padre, ou com o senhor do táxi. E esses processos não são processos de liderança. E no processo de liderança tem que haver aqui uma abertura para um e outro entenderem que é preciso disponibilidade física, emocional e mental para ouvir. E eu acho que é um pouquinho determinante depois no processo de transparência, no processo de flexibilidade, para tu conseguires entender o que é que eu posso abdicar, o que é que o outro pode abdicar. E nisto, eu acho que é a parte mais importante para desenvolver-te como ser humano e seres o tal exemplo. É muito exigente para o liderado este processo em que tu vais liderar. Porque ele exige que tu te disponibilizes. Não é só estar presente. Porque eu posso estar presente e não estar realmente interessado naquilo que eu estou a ouvir. Interessado em perceber o outro. Eu posso só estar a ouvir. E eu tenho que estar interessado realmente em conduzir, porque eu sou o líder. Mas com base naquilo que o outro está a dizer. E estes processos de exemplo são muito complicados quando eu ainda não me lidero a mim, quando ainda não me ouvi, quando eu não entendo alguns processos que estão a acontecer em mim e que eu não aceito, porque às vezes nós não aceitamos o processo pelo qual estamos a passar, ou ainda não encontramos a tal transparência em termos de autoconceito. E eu acho que é mesmo importante no processo do foco sustentável, e a única diferença aqui é que ele tem que ser sustentável, quer dizer que eu não reajo na liderança, eu não vejo um problema e vou resolver, não é esse o objetivo. Eu tenho uma visão a longo prazo e a curto prazo que me permite fazer passos consistentes. Eu acho que essa é a parte mais importante, é entender que a liderança não é ação-reação, é muito mais do que isso. É uma condução que, por acaso, tem ação-reação, mas isso tem a ver com a tática que estamos a estabelecer no processo de liderança. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é tu tens a noção de que és tu próprio que tens que pedir autorização antes de fazer o que quer que seja, não assumir que tens autorização para fazer o que quer que seja. Até pelo menos é isso que eu acho, não é? Que é tu teres a noção que o outro tem as suas necessidades, que tem os seus quereres, tem as suas vontades, está naquele ou não dia e que tu até queres resolver uma situação, mas tu não tiveres aquela perspicácia, aquela leitura de ambiente, aquela escuta ativa, como tu falavas e muito bem, tu não vais resolver aquilo. Tu vais criar um outro problema, porque não conseguiste ler o que estava à tua frente. E eu acho que a liderança, neste aspecto, é isso. Para que ela seja sustentável, tu tens conseguido ter esta leitura de que, ok, não é o momento, é possível, não é possível, ainda que tu possas estar com algum senso de urgência, mas que te adianta estar com senso
de urgência, se o outro não está disponível, não vai resolver nada. Se calhar até vai piorar. Então acho que podemos muito olhar para isto de, ok, o outro também é importante, não é só aquilo que eu quero. O outro também tem um papel de muita importância e isso faz toda a diferença. Muito bem. Eu acho que por hoje podemos ir liderar os nossos processos. Verdade, é verdade. Acho que sim, e num processo que eu considero importante, que é o do autoconhecimento e do nosso desenvolvimento enquanto líderes, é mesmo importante que continuemos a escutar-nos. Parar para nos escutar. E nós temos várias ferramentas para isso. E o início começa sempre por parar. Para quem é locomotiva, a grande dificuldade é parar. Porque quanto menos parar, mais rapidamente chegas ao destino. Supostamente. Então, parar um líder é preciso ter muita pujança, porque a força da locomotiva é muito grande. E parar não quer dizer desistir. Às vezes parar quer dizer que nós estamos a criar um espaço de impulso para aquilo que nós já estamos a ver. Nós já vimos, começamos aqui e vamos até aqui. O que vai acontecer no meio é muito importante. Então eu acho que é por aí. Eu não tenho mais nada a dizer. Sim, também não. Então, muito obrigado por este bocadinho extraordinário, curto e objetivo, conciso. Então, na próxima semana cá estaremos mais uma vez, antes do Natal, como é óbvio, não é? E bom, qualquer coisa, mandem mensagem, tanto a mim como ao perfil da Ana ou da escola da Ana, que é o The Rose Method Maia, que fica no Porto, na Maia. Para quem quiser também pode ir lá procurar e falar diretamente com ela. E com certeza que ela tem muito para falar com vocês. E é isso. Vemo-nos na próxima semana. Um beijinho e um abraço. Beijinho, até breve.